Salmo 139. Glória a Deus. Esta alegria que nós estamos sentindo hoje não vai mais sair de nós, né, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, estar a par de todos os meus pensamentos, de todos os meus intentos. Porquanto a palavra não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás, pela frente, pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia escapar da tua presença? Correr e escapar da tua presença. Se eu escalar o céu, ali está. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente ali o Senhor está. Se eu apossar de asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formastes no íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo, maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se eu os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria que contar. Quem me dera exterminasse os ímpios, ó Deus. Então, as pessoas inescrupulosas, sanguinárias, se afastariam de mim. Pessoas que com má intenção pronunciam o teu nome, tornando-o em vão, como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém, glória a Deus, aleluia. Senhor, tua palavra, ela ministra em nós por si só. Não haveria nem mais um motivo, Senhor, para explicá-la, porque para nós, ó Deus, o nosso coração, ele está sedento pelo Senhor. E quando ouvimos a tua palavra, ela gera vida em nós. Ela faz o nosso coração pulsar mais forte. Ó Deus, nós queremos a cada dia mais, Senhor,
ler a tua palavra, entendê-la e praticá-la. Senhor, que essa manhã haja nas nossas vidas uma transformação. Pai, que o Senhor possa nos admoestar, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa nos edificar. Senhor, manifesta a presença do Senhor aqui por mais um pouco de tempo, até que nós venhamos nos despedirmos para casa. Fica aqui conosco, Senhor, sondando o nosso coração, sondando a nossa mente, nos convencendo de todo o pecado, nos convencendo de tudo aquilo que precisamos mudar, Senhor. Pai, já te adoramos tanto. Os nossos lábios aqui cantaram louvores ao Senhor. As nossas mãos foram erguidas ao Senhor, declarando a nossa rendição total ao Senhor. Ouvimos da tua palavra e nos alimentamos e aprendemos que precisamos desesperadamente buscar ao Senhor. Pai, continua a ministrar em nós a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, 2026, nós temos um desafio, que é o nosso crescimento espiritual. E foi me dado um tema, a alegria de andar com Deus. Tem 3 livros do John Piper que são excelentes para você entender isso. Um deles é O Sorriso Escondido de Deus. O outro dele é Em Busca de Deus, a verdadeira alegria. E o último, tão bom quanto os dois, O Legado da Alegria Soberana. Você vai ler os 3, você vai aprender dos 3, mas quando você filtrar os 3, o que ele vem nos dizer é menos de você e mais de Deus. Renuncie, crucifique, para que Deus possa viver em você. Em Busca de Deus, a verdadeira alegria, ele tem ele pontua cada situação que nós buscamos. E ele fala nesse livro que o problema nosso não é a busca pela felicidade, não é o hedonismo. Ele fala que o maior erro nosso do ser humano é que nós nos contentamos com uma felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais. E quando o pastor Robson estava falando aqui que muitas vezes nós trocamos a palavra de Deus para assistir uma série, é uma distração do inimigo tão grande nas nossas vidas. Porque é certo, queridos, que nós vamos passar por lutas, por circunstâncias difíceis. Essas lutas, muitas, são invisíveis. O inimigo, ele é ardiloso. Ele arma ciladas contra nós. E uma das ciladas, eu acredito assim, preferida deles é a distração. Porque a distração, ela tira a sua sensibilidade. Você começa a assistir uma série ali, ela é boa demais, e aí você fala, só mais uma. Mas quando nós entramos no quarto para orar, 3 minutos a nossa mente já está no feijão que tem que cozinhar para nós mulheres. 3 minutos depois, a carne tem que sair do congelador para descongelar por causa do almoço. Nós mulheres, nós entramos no quarto para render ao Senhor, para orar ao Senhor. E às vezes lá no quarto a gente está igual Marta. A cabeça avançada, o raciocínio avançado. Preocupada com as coisas que estão para acontecer, e aí a gente tem que buscar a mente da gente de novo. Então, às vezes, os 10 primeiros minutos é uma briga. Depois é difícil tirar a gente daquele quarto, porque o Espírito Santo nos toma. E ali nós entramos em júbilo, em oração, em adoração, e queremos ficar ali, mas a gente tem que sair para fazer o almoço, para cuidar das coisas da casa. E eu acredito que com os homens é a mesma coisa, porque nós somos iguais perante ao Senhor,
Só vai mudar as preocupações. O homem está ali orando, ele tem que preocupar que eu tenho que pagar isso, eu tenho que comprar aquilo. Nossa, minha filha teve febre ontem. Nossa, Deus, o que eu vou fazer? Aqueles que não têm plano de saúde, minha filha, meu filho está doente, não tem plano de saúde, o que eu vou fazer? As preocupações são diferentes. Muitas das vezes o homem ali, ele está preocupado em proteger, em cuidar, em alimentar, porque não é exatamente o que Jesus faz pela igreja. E essa distração, tem alguma coisa de errado nisso que eu falei? Não tem nada de errado nisso. É o dia a dia nosso. Mas quando a gente senta para ver a série, nada rouba a nossa atenção. Quando você senta para assistir um bom filme, nada rouba a sua atenção. Eu sou do tempo, queridos, que não tinha filme, era locadora mesmo, era fita mesmo, era rebobinar mesmo. Eu sou desse tempo, eu pagava multa porque eu não devolvia no mesmo dia, porque eu queria ver o filme de novo. Ah, mas hoje não, né? Na minha época, quando o tempo estava assim chuvoso, eu falava assim, nossa, essa tarde está bom para ler um livro. E hoje eu sou tomada por hoje está bom para ver um filme, comer uma pipoca, assistir uma série. Uma distração ardilosa. Uma luta invisível, porque a gente não põe maldade nisso. E que tem. É só um pouquinho. É só mais um, é só mais um, é só mais um. E a lista cresce. No meu caso, que gosto de assistir, cresce. Tem pessoa que não está nem aí para isso que eu estou falando. Ah, eu não assisto mesmo, eu não gosto mesmo. Tem pessoas que às vezes não gostam de assistir, não gostam de ler, não faz parte. Mas qual é a sua distração, então? Eu estou falando da minha distração e talvez de mais alguém que compartilha comigo. Mas podem existir outras distrações. Pode existir aí o exagero no trabalho. Então, por que ele fala que a nossa felicidade, ela se torna terrena? Porque a gente busca nisso. Por que ele fala que é limitado? Porque a gente se satisfaz com isso. Mas esse não é o propósito de Deus para nós. Esse não é o propósito. O propósito do Senhor é que essa felicidade ela seja expandida, grande, porque a gente busca por Ele. O salmista Davi, ele escreve esse salmo, quando a gente lê, o que a gente percebe imediatamente? Intimidade, relacionamento. Quando eu leio esse salmo, verdadeiramente eu gosto de lê-lo muito, porque ele fica claro para todos nós a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. Fica claro também as nossas falas quando estamos irados. Eu acredito que a ira, ela revela muito de nós. Eu acredito que a ira nos humilha muito, porque a gente fala o que não deve. Você fala nem o que você estava pensando e nem o que você acha, mas você fala. Então esse salmo, ele traz esse falar aqui de uma pessoa que está irada, mas logo depois ele já vira e fala, então que o Senhor me sonda, porque essa ira ela tem que produzir em mim um posicionamento contra as coisas que eu acredito ser pecado, errado. Coisas que eu acredito que não agradam ao Senhor. Coisas que eu acredito que um cristão não faça, então eu não vou fazer. Amados, é uma manhã do Senhor sondar o nosso coração? É, e Ele já fez isso. Mas como salmista, nós vamos clamar para Ele de novo. Senhor, sonda.
Os primeiros versículos são maravilhosos. Ele fala, Senhor, o Senhor sabe quando eu estou deitado, o Senhor sabe quando eu estou levantando, ou seja, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando eu estou em movimento, quando eu não estou, quando eu faço, quando eu não faço, quando eu durmo, quando eu acordo. Salmo 3 e 4 fala assim, Davi fala assim, olha, eu deito, eu durmo, eu acordo, porque o Senhor me fez repousar em segurança. Aí no 4, quando ele vai dormir, ele fala, eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou acordar, porque o Senhor vai me fazer repousar em segurança. O salmista trazendo sempre a intimidade dele com Deus. E nesse salmo, o que nós estamos vendo é essa intimidade com o Senhor. A oração do pastor Robson foi que nós sejamos cartas vivas. E para ser uma carta viva e lida, nós precisamos meditar na palavra. Para crescer espiritualmente, nós precisamos ler a palavra. Apóstolo Pedro, ele encerra a segunda carta dele dizendo o quê? Cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, agora e para todo sempre. Amém. Nós queremos isso para as nossas vidas. Nós queremos viver essa verdade. Você quer uma pessoa que foi mais transformada do que Pedro, do que Paulo? Jesus chega para Pedro e fala, joga a rede. Não jogo, joga, não jogo, joga. Os peixinhos pulam para a rede dele. Um ensinamento em quê? Na confiança daquele que fala conosco. Um ensinamento em ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Um homem que antes era inseguro, depois de transformado, ele prega e a multidão se converte a Jesus Cristo. Uma transformação de vida. E o que dizer de Paulo, que teve a vida transformada, perseguia, depois passou a ser perseguido. Qual que é a transformação que o Senhor vai fazer na minha vida essa manhã, na sua vida essa manhã, para que nós possamos buscar todos os dias das nossas vidas este crescimento espiritual? Foi ministrado em nós agora há pouco que nós devemos ter sede de Deus, nós devemos ter fome de Deus, mas foi nos ensinado que nós devemos abrir mão de coisas que nos alimentam de forma a não buscar a Deus. Para atiçar a nossa fome, para atiçar a nossa sede, é lendo a palavra, é estudando a palavra, é entrando para o seu lugar ali e orando ao Senhor. Oramos o tempo todo, mas precisamos tirar um tempo de oração ao Senhor todos os dias. Todos os dias precisamos rever o que estamos dando valor e o que estamos fazendo. Porque como vamos andar em alegria com o Senhor, se nós não temos comunhão com Ele? Davi se alegrava porque ele andava com Deus. Atos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi foi ungido por Samuel, quando chegou ali, o que Deus falou para Samuel? Você vê o homem, mas Deus vê o coração. Depois que Davi foi ungido, será que ele teve sossego e paz? Só atirar pedrinhas, né, Sara? Matar leão, cuidar das ovelhas. E nós, como cristãos, vamos ter? A cada dia, nós renunciamos às nossas vontades, renunciamos àquilo que queremos fazer. Porque nós sabemos que nosso Deus Todo-Poderoso, Ele conhece o meu andar, o meu falar. Antes que eu fale, Ele já sabe o que eu vou dizer. E é interessante porque, às vezes, nós escondemos o que vamos falar para o nosso próximo. Mas conseguimos esconder de Deus nossos pensamentos? Ele já conhece. Às vezes, as pessoas mostram para a gente alguma coisa assim, e falam assim, olha, esse plano aqui, o que você acha? Você lê, você não concorda. E o que você fala?
Interessante. Interessante isso aí. Porque talvez se você colocar a sua opinião e falar o que está acontecendo, o que você está vendo, você sabe que vai gerar o coração daquela pessoa ali um desânimo, uma tristeza, talvez ele vai parar de fazer aquilo que ele está colocando. Então nós conseguimos olhar para aquilo, mas nós somos treinados a dizer o que é interessante. Mas pergunta para uma criança se sua roupa está bonita. Pergunta para a criança que não tem esse ensinamento de ser agradável, de dizer aquilo que aquela pessoa quer ouvir. Ela vai dizer, não, eu não gosto, não, eu não quero, não, está feio. Não, eu não gosto de tal pessoa. Nós conseguimos até nos comportar bem perto daquelas pessoas que nós não vamos muito com elas. Isso deveria acontecer? Não. Isso pode ser mudado? Pode. E agora, essa manhã, porque o nosso Senhor Jesus se faz presente aqui essa manhã. Ele está nos sondando e Ele está transformando a nossa vida. Eu creio que quando nós o buscamos, Ele se faz presente. Até quando nós não o invocamos, Ele se faz presente, porque Ele é onipresente. O salmista, ele fala, como que eu vou me esconder? Se eu vou no mais alto lugar, o Senhor está. Se eu vou no mais profundo, o Senhor está. Onde eu vou me esconder? Como que você vai brincar de esconde-esconde com Deus? Ele está vendo tudo e o tempo todo. As pessoas podem não nos conhecer. Muitas das vezes nós não queremos conversar com as pessoas, abrir para as pessoas as nossas intimidades, porque nós sabemos que possivelmente vamos ser rejeitados, abandonados por aquelas pessoas. Mas Deus não. Ele nos ama, independente das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Ele nos ama, Ele nos conhece. Isaías fala que o nosso nome está cravado nas mãos dEle. Às vezes a gente fala assim, quando nós lemos o Salmo 10, 11, 12, lê o Salmo 10, 11, 12. Você lê e vai falar assim, nossa, mas é bem isso que está acontecendo hoje. É bem a forma de governar o nosso país hoje. Eles planejam como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo, e principalmente, como se Deus não fosse operar a sua santa justiça, porque Ele é justo e ama a justiça. Mas eles tramam as coisas ali, os inimigos, tramam as coisas, articulam, planejam, mas eles não planejam, só articulam, não, eles fazem. E quando eles fazem aquilo que é maldoso aos nossos olhos, eles ainda são o quê? Bem-sucedidos. Davi chega ao ponto no Salmo 13 e fala, até quando, Senhor? Até quando? E a gente também faz isso muitas vezes. Até quando esse ministro vai ficar aí? Até quando esse presidente vai estar aí? Até quando o Senhor assim o quiser, porque Ele é soberano em todas as coisas. Essa ira de Davi aqui, a partir do 19, 20, 21, é um posicionamento dele. Quando a gente lê esses versículos, a gente sente assim, nossa, é um pouquinho pesado esse negócio, porque ele fala assim, olha, quem me dera exterminar os ímpios, ó Deus, quem me dera. As pessoas inescrupulosas e sanguinárias. No 20, ele fala assim, olha, pessoas com má intenção pronunciam teu nome, tornando em vão, como inimigos teus. Ele está falando assim, essas pessoas que falam o nome de Deus em vão. Nós precisamos verdadeiramente sempre nos posicionar contra aquilo que não é santo, mas é profano. Nos posicionar sempre, quando você perceber a situação de pecado, de maldade, de malignidade. Nos posicionar contra isso.
nos posicionamos, oramos, clamamos ao Senhor. Ou por que você acha que Ele pôs a ira dentro de nós? Mas aí você clama ao Senhor por justiça, por misericórdia, para que Ele mova em favor da nossa nação, para que Ele transforme o coração desses homens corruptos em corações tementes a Ele. E você pede ao Senhor, Senhor, sonda aqui, vê se há algum desejo mal dentro de mim, vê se há algo maligno dentro de mim. Davi conhecia de coração bastante, porque quando ele perto de falecer, ele chama Salomão. Qual o conselho que ele dá para Salomão? Salomão, guarda o seu coração. Haja com o seu coração com integridade. Seja íntegro perante Deus. Salomão, busque a Deus e Ele estará com você. Se você não o buscar, Ele se afastará de você. Quando o salmista termina clamando a Deus para sondar o coração dele, esquadriar e ver se há algo mal, é porque ele está buscando o quê? Integridade, retidão, correção, transformação. Pedro, que não queria pregar aos gentios, é um homem que vai depois à casa de Cornélio, batiza as pessoas que estavam ali. E ele entende depois que Jesus Cristo veio para todos e não só para os judeus. Uma transformação, uma mudança. A alegria de andar com Deus, ela está ligada a eu buscar essa intimidade com o Senhor. A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Eu temo ao Senhor, eu busco ao Senhor, daí então eu tenho intimidade com Ele. Ele revela-te a mim. Que o Senhor gera dentro de nós esse temor a Ele. Que nós venhamos temer e tremer. Que ao ler a palavra do Senhor, nós possamos ser corrigidos, confrontados, mas também posicionados a essa mudança. Nós queremos, sim, andar em alegria com o Senhor, buscando a Tua presença todos os dias das nossas vidas, renunciando a tudo aquilo que nos afasta dEle. E que essa manhã o Senhor nos ajude nisso. Porque eu acredito que não há ninguém aqui essa manhã que não queira desfrutar mais dessa presença gloriosa do Senhor. Quando nós lemos a parte onde Davi fala da onipotência do Senhor, ele fala como o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. Eu fiquei lendo e falando, como é que ele sabia de tudo isso se ele nem tinha ultrassom, né? Hoje, as grávidas vão lá, né, os maridos vão juntos, depois mostra para os avós, a gente escuta o coração, a gente vê o pé, a gente vê o narizinho. Dependendo do ultrassom, você fala que nosso nariz parece com o seu, meu bem. Né? Olha aqui o pezinho dele. É menino. É menina. Davi não tinha nada disso. E ele ficava totalmente encantado, maravilhado. Ele falava que ele não conseguia entender como que Deus sabia o que estava acontecendo dentro do ventre de uma mãe. Ele falou, eu não consigo entender isso, mas o Senhor vê. O Theo, o Matias, o Estevão. Mais alguma aí que eu esqueci? Felipe, que não está aqui, quem? Augusto. O Senhor sabe exatamente, dentro do útero de vocês. O salmista vai dizer, os ossos, o Senhor está entrelaçando, o Senhor está formando.
Cada órgão, o coração, o pulmão, o baço. Queridos, cada órgão aí, desses nenenzinhos, está sendo formado até formar as semanas completas para ele nascer. Nós não podemos perder este encanto, porque isso é demasiadamente glorioso, como o salmista diz. Não podemos entender isso. Quando eu li essa passagem, eu falava: Senhor, eu estava lá no ventre da minha mãe nem sabia o sexo que era, minha mãe já falava: vai ser esse nome. Ela não sabia, sim. Era uma época que ultrassom não tinha mesmo não, né, irmã? Não tinha essa coisa. E ela assistiu a novela Selva de Pedra, e ali o Tony Ramos chamava a Regina Duarte Simone, e ela falava: essa aqui vai chamar Simone. Ela não sabia que era menina. E ela falava: vai chamar Simone. E ela só me chamava de Mone, e eu amava ela me chamar de Mone. O amor dela, queridos, por Cristo, me alcançou. O amor, a dedicação, mas principalmente a fé. Minha mãe tinha uma fé inabalável, independente das circunstâncias. Uma fé inabalável, principalmente na provisão de Deus. Hoje é tudo muito fácil para nós. Verdadeiramente, quando o pastor Glaico fala que nós comemos bem, nós comemos muito bem. Vestimos bem, vestimos muito bem. Eu venho de uma época onde não era tão bem assim. Mas ela sempre falava: Deus vai prover para nós. E Deus provia mesmo. Já dormi com a barriga roncando, mas acordava com um pão na mesa. A provisão genuína do nosso Senhor. Como que eu não vou me alegrar com esse Deus? Como eu não vou confiar nesse Deus? Como eu não vou confiar nesse Deus? Essa semana a gente estava falando de jejum, eu e minhas irmãs, e eu falei assim: o primeiro jejum que eu fiz, eu tinha 8 anos de idade. Eu era muito doente, assim, tinha umas coisas lá, né, meio estranhas lá. E aí minha mãe falava comigo assim: Deus vai te curar. E eu falava: amém. Queridos, Deus me curou muitas vezes. Muitas vezes. Teve uma ocasião que eu estava com ela no culto dela, e ela estava ceando. E eu era criança, não podia ceiar. E estava cantando aquele louvor, Alvo Mais Que a Neve. Ela chorava. Ela participava da ceia. Eu não entendia muito. Mas o dia que eu ouvi esse louvor com entendimento, eu chorava copiosamente. Porque eu entendi a profundidade que a minha mãe me ensinou aquele dia. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ela agia com temor no coração. Como não vou confiar em um Deus que me cerca por trás, que vai à frente de mim, que as mãos estão estendidas sobre mim e que a minha vida está nas mãos dele? Que o meu fôlego de vida está nas mãos dele. Como eu não vou ter alegria com um Deus desse? É isso que o salmista fala aqui no versículo 5. Tu me cerca por trás, diante, braço estendido, minha vida nas tuas mãos. Querida, a maldade, ela existe. As pessoas, muitas das vezes, são cruéis conosco. E nós somos cruéis com as pessoas. E muitas das vezes sem entender. Somos abandonados pelas pessoas, mas abandonamos as pessoas também. E muitas das vezes inconsciente. Mas independente disso, há um Deus que não nos abandona. Independente disso, há um Deus que não é cruel, mas Ele é bom, benigno, longânimo. Um Deus que nos ama. O que mais nós precisamos para ter a alegria do Senhor? O que mais precisamos para ter alegria e andar com esse Deus?
Senhor, eu não sei o que nós precisamos, mas derrama da sua graça sobre nós, da tua misericórdia sobre nós, e nos erga assim. O versículo 10 fala que ele, a mão direita dele, nos ergue, nos põe de pé, nos sustenta, nos guia. Queridos, quando há algo difícil para a gente decidir, nós temos que crer nessa verdade. A mão do Senhor está comigo. A mão do Senhor me sustenta. E é isso que te faz alegrar, é saber que Deus está conosco. Pastor Robson falou que o Espírito Santo habita dentro de nós. É difícil a gente entender que uma terceira pessoa da Trindade, uma pessoa habita dentro de mim, mas a minha fé ela é grande, ela é suficiente de entender que habita mesmo. E conversa comigo, e me direciona, e me dá consolo, e me sustenta. Porque o Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco. E está. Todos os dias das nossas vidas. Pode ser que o dia esteja cinza, pode ser que a circunstância esteja muito difícil, pode ser que as pessoas verdadeiramente se levantaram contra você, pode ser que isso esteja acontecendo, mas não é ponto, não é uma vírgula muito grande, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco. Existe uma bondade dEle, existe uma misericórdia dEle, que nos acompanha todos os dias das nossas vidas. Como eu não vou me alegrar? Há um Deus, onde a bondade dEle, a misericórdia dEle está comigo. Eu não mereço tudo isso, porque eu peco contra Ele o tempo inteiro. Eu falo palavras torpes e Ele diz para eu não falar. Eu sei que eu vou prestar contas disso. Eu não estendo a mão para o próximo como eu deveria estender, porque é assim que Ele me ensina a fazer, e eu vou prestar contas disso. E a bondade dEle está ali comigo, a misericórdia dEle está ali comigo. Eu não acudo às viúvas, os órfãos, como eu deveria fazer. Eu não trato o meu próximo como eu me trato. Porque Paulo diz, olha, se você ama você mesmo, ama o outro. Como que eu me amo? Eu me cuido, eu me alimento. E às vezes o próximo não tem o que comer, não tem como se cuidar. Eu não vou lá. São situações muito difíceis para nós. Mas que o Senhor Jesus faça morrer essa natureza. Se hoje é um dia de consagração, de humilhação diante de Deus, nós estamos debaixo das mãos poderosas do nosso Senhor. Então, que Ele venha transformar as nossas vidas. Que Ele venha abrir os nossos olhos em relação a isso. E nos fazer cristãos, como Ele quer que nós sejamos. É fácil a gente cantar que já fomos crucificados. Mas viver não é. Viver todos os dias nós temos que parar de alimentar. Alimentar, sabe o quê? O julgamento. Nós julgamos mais as pessoas do que somos piedosos com elas. Nós alimentamos muito a idolatria, sem perceber. Principalmente nas redes sociais, nós devemos tomar cuidado com isso. Não se posicione nas redes sociais quando isso traz para você uma idolatria. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Mestre em chegarmos às redes sociais e julgar uma verdade que a gente só ouviu de um lado. Uma coisa que só está ali. Queridos, cuidados com as redes sociais. Não se exponha tanto. Use-a para proclamar a verdade em amor. Porque Jesus Cristo proclamou a verdade em amor. Ele entregou a vida dele para morrer por mim, sabendo quem eu era. Pecadora, falha. Como Pedro, que negou ele 3 vezes e que teve que ser restaurado antes de pregar o Evangelho. Não foi assim que ele foi lá pregar o Evangelho depois de negar Jesus 3 vezes, não. Então, você acha que vai ser assim com a gente?
vivendo uma vida de pecado pós-pecado, sem conserto. Não é assim. O nosso Deus, Ele nos para. Ele tira o nosso pé do acelerador, pisa no freio para nós e nos chama essa manhã com um amor leal. Com um amor leal por nós. E nos chama ao arrependimento, uma mudança de vida, para que a nossa alegria verdadeira esteja na certeza da salvação. Davi entendia isso muito bem. No Salmo 13, ele termina dizendo: Senhor, apesar disso tudo que está acontecendo aí para trás, Salmo 10, 11, 12, o início do 13, ele termina dizendo assim: olha, Senhor, a graça do Senhor está sobre mim, e eu sei que eu terei uma vida eterna. O 16, o último, ele fala assim: olha, a minha alegria está no Senhor, porque no Senhor eu tenho plenitude de alegria. O Salmo 18, eu até lembrei e cantarolei um louvor que cantavam aqui, onde diz que a palavra do Senhor é poder. Ele declara essa verdade. A palavra do Senhor é poder. Intimidade com Deus. Temos que ler a palavra do Senhor. Ele é força, rocha, para neles que confiam nele. Quando confiamos nele, ele é a nossa rocha. Tem outro Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Muitas cartas do salmista, todas elas escritas de forma pessoal, íntima. E eu falei assim: eu consigo escrever uma carta? E a minha oração é que todos nós consigamos, hoje ainda, escrever uma carta ao nosso coração, declarando a beleza do Senhor, a santidade do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor, o sustento do Senhor, a misericórdia dEle. E que nós possamos, dia após dia, vivermos alegres de saber que o nosso Redentor vive. No tempo certo, Ele agirá ao nosso favor, em qualquer que seja a sua oração diante dEle. Ele vai agir ao nosso favor. Quanto ao nosso país, Ele vai agir ao nosso favor. Quanto a tanta discrepância, tanta corrupção, tanta maldade, nosso Deus agirá ao nosso favor. Senhor, será no seu tempo, não no nosso. Mas a nossa fé, ela é inabalável. Nós cremos que esse dia virá. E até esse dia chegar, eu viverei alegre com o meu Senhor, desfrutando da plenitude de alegria que Ele me fornece todos os dias da minha vida. Até a tristeza, ela salta de alegria diante de Deus. Como que nós vamos viver alegres, crendo que o nosso Deus vivo está? Aguardamos a tua volta, Senhor. Cremos que ela será breve, porque a maldade, ela tem multiplicado na terra. A tua palavra tem percorrido bastante, mas principalmente um sinal é que o amor de muitos estão esfriando. E que esse esfriamento não nos alcance em nome de Jesus. Mas que o nosso coração, como foi ministrado domingo, venha a arder a cada palavra que é ministrada em nós. Que o nosso coração venha queimar, clamando ao Senhor para estar conosco. Queridos, vamos orar.